Brethren, hello! Welcome to another Mr. Maya, no qual nós estamos falando sobre coisas muito legais e estão deixando muito felizes. Em uma aula que eu tive, eu estava falando sobre música, porque eu só faço isso, né? E música em inglês, porque inglês paga as contas. Eu estava falando sobre isso com alunos e eles me começaram a falar sobre a opinião deles da música atual. E o que eles disseram, não eu, eles, foi que o público não conseguia mais curtir músicas boas, porque o público não tinha mais a inteligência para apreciar o que uma música boa seria. Eu vi esse argumento bastante de pessoas que gostam de música e que são bem versadas no mundo musical e artistas e tudo mais, eu comecei a pensar em como falar isso em inglês. Eu pensei em intuitivamente falar o problema em inglês e me deparei com uma construção de frase um pouco diferente. E achei interessante avaliar o porquê que pessoas que falam inglês resolveram falar a frase da maneira que eu pensei. A frase que eu pensei em falar em inglês para descrever esse problema era: In Brazil, there is a low-level playing field. Low-level playing field é uma expressão que veio da expressão level playing field. Level playing field em si é a expressão dada para descrever um ambiente na qual há justiça entre concorrentes diferentes. Digamos, se uma pessoa é muito rica, ela pode talvez comprar um juiz para que ele faça uma lei que a favoreça. Isso não é um level playing field, literalmente um campo de jogo nivelado, né? Se vai estar assim, porque a pessoa que tem dinheiro tem mais poder do que a que não tem. Level playing field é o nome usado para estabelecer justiça entre todos aqueles que fazem a mesma coisa, que são concorrentes, sem que nenhum lado seja injustamente favorecido por algo que o outro não seja capaz de providenciar. Low level playing field, na sua vez, quer dizer um nível de campo de jogo baixo. Low level playing field foi a frase que eu pensei em usar quando descrevi essa cena. Agora é muito interessante que o falador de inglês pensa desta maneira. Claro, não estou falando sobre todos os faladores de inglês, certamente existem pessoas que pensariam diferente de como eu vou descrever, mas é bem comum pensar como eu pensei agora. No inglês, existem várias expressões que favorecem ou que ensinam o favorecimento do suor e do trabalho para conseguir o que você quer. The early bird catches the worm. O passarinho que chega cedo come a minhoquinha. No pain, no gain. Quem é maromba entende sobre essa frase. Sem dor, sem ganho. Eu posso falar várias aqui. A cultura favorece muito o trabalho e a expressão pensada para descrever a situação suposta de ouvintes não entenderem música boa, mediante a opinião das pessoas com quem eu estava falando, também veio por intermédio desse raciocínio. Quando o falador de inglês pensa na situação com um ponto de vista que o faria dizer low level playing field, ele não está colocando o fardo ou a responsabilidade nas mãos do consumidor, nas mãos da clientela, do ouvinte, mas sim nas mãos de quem faz a música. Afinal, low level playing field quer dizer que o nível do campo onde os jogadores jogam é baixo. Nada sobre arquibancadas, nada sobre plateia, mas sim sobre os atuantes do mercado. Low level playing field é uma frase que fala sobre aqueles que fazem a arte e não sobre aqueles que a consomem. E é bem interessante que a pessoa que fala inglês pensa dessa maneira. Isso fala muito sobre o pensamento de trabalho e de suor e de valorização do toil, que é o bater, sabe, suar e colocar a mão na massa, que existe no meio de faladores de inglês. O pensamento lá é que grandeza em qualquer coisa é possível. E é possível você inspirar e fazer a pessoa amar o seu trabalho, não importa qual trabalho esse seja. E se isso não está acontecendo, nunca é responsabilidade do consumidor, mas sim responsabilidade daquele que está fazendo o trabalho. O consumidor, por sua vez, nunca tem culpa. Um pensamento diferente daquele falado com as pessoas com quem eu falei em português. Esse pensamento diz que a ideia da culpa está nas mãos de quem faz o trabalho e não da plateia. Ele livra a plateia de qualquer culpabilidade e coloca a responsabilidade nas mãos de quem o falador de inglês acha que a responsabilidade sempre deveria estar, daquele que faz a coisa. Que qualquer trabalho é legal e pode ser impressionante contanto que a pessoa saiba fazê-lo direito. E se não é impressionante, é pelo único motivo que a pessoa não soube como fazê-lo direito. Eu acho isso muito interessante e fala muito sobre por que
que sociedades faladoras de inglês acabaram sendo tão bem-sucedidas e tão prolíferas no mundo. Porque esse pensamento de trabalho, de que a responsabilidade está naquele que faz a obra e não em qualquer outra coisa, é pivotal para o sucesso de qualquer pessoa. E eu queria compartilhar isso com vocês. O que vocês acham que essa expressão diz sobre o idioma e sobre a cultura que fala? Ou será que ela diz qualquer coisa? Será que não é só uma coincidência? Se for o caso, comentem, quero saber os seus pensamentos. Curtam esse vídeo, compartilhem se gostaram dele, deem uma olhada em mrmaia.com.br, que é o nosso site que tem o curso de inglês que nós inventamos, e as respostas lá podem ser feitas na hora e são corrigidas na hora. É bem legal, tem uma galera já curtindo lá. Deem uma olhada e nós queremos muito que, se vocês gostarem, pode ajudar o seu inglês de grande maneira. Se quiserem ter aulas particulares comigo pelo Skype, mandem uma mensagem em inbox em facebook.com/mrmaiapage. E é só isso, guys. Mandem tópicos de vídeo se quiserem, tá? Nós damos uma olhada neles para fazer o próximo. Thank you very much. I'm Mr. Barba. I'm Mr. Maia, não existe barba. Behind the camera is Mr. Borba com O. Peace. Stay strong.